Paz e graça, pessoal. Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo aqui concernente a 1 Coríntios, capítulo de número 14, né? Onde fala aqui sobre as línguas estranhas que era usada aqui no culto cristão, línguas em outros idiomas. Aqui eu irei falar também sobre as línguas estranhas no culto cristão e no culto pagão. Você vê aqui em 1 Coríntios 12, o falar em línguas era uma parte indiscutível da vida da igreja primitiva. Em Atos 2, como acho que todos conhecem, as línguas são identificadas como estrangeiras, compreendidas pelos vários peregrinos que estavam em Jerusalém. Vocês verem isso aí no capítulo 2, do 1 ao versículo 10, onde quando eles estavam falando ali línguas estranhas, como diz a versão corrigida, embora esses estranhas não apareçam nos manuscritos antigos, mas ali ele usa línguas, vamos dizer línguas, né? Que era falado em outros idiomas. E ali quando chega no verso 8 a 10, as pessoas começam a entender o que era que eles estavam falando. Então esse era um propósito, era anunciar ali a mensagem do evangelho, já que ali em Jerusalém era falado o aramaico e precisava de outras línguas, né? As pessoas precisavam, os apóstolos precisavam falar outras línguas para anunciar a mensagem. Então ali o Espírito Santo, ele dava a cada um uma língua como ele queria dar. Isso é dito em Atos 2. Então acontece que eles iriam anunciar a mensagem em outros lugares e para isso eles precisavam falar as línguas estranhas, como dito e conhecemos hoje. Em 1 Coríntios, entretanto, não está claro se as línguas eram idiomas estrangeiros desconhecidos, idioma dos anjos, grunhidos e inarticulados, como diz em Romanos 8, 26, inexprimíveis. Seja qual for o caso, Paulo desejava que as línguas sempre fossem traduzidas, de modo que todos os presentes pudessem se beneficiar deles. Porque a gente encontra também aqui em Coríntios, não? Que ele está aqui falando, e ele diz que o que vai adiantar, vocês estão lá falando línguas, né? E entra uma pessoa que não é cristã e ela entra e vai ficar, ela vai dizer que vocês estão loucos, porque estão falando coisa com coisa e não vai ter interpretação. Então isso era uma coisa que estava acontecendo muito na igreja de Corinto. Indo para outras culturas, é verdade que outras culturas conheciam os pronunciamentos estáticos que às vezes incluíam mensagens ininteligíveis e palavras e frases estrangeiras. Alguns ritos pagãos, com a ajuda do álcool ou de alguma droga, levavam as pessoas a um estado de delírio. Nos oráculos, ou seja, nas mensagens pagãs, nas profecias pagãs, as sacerdotisas em êxtase às vezes anunciavam mensagens supostamente vindas dos deuses. Não seria estranho que alguém descrevesse essa sacerdotisa como loucas, mas isso geralmente se referia ao fato de que o sentido da mensagem era obscuro. Um oráculo pagão podia ser anunciado no cotidiano grego, mas seu sentido nem sempre era compreensível. Mesmo para um público de fala grega, as palavras inteligíveis, mas a mensagem não era clara. Há uma certa lenda de um rei chamado Créso, que era rei de Lídia, que buscou o conselho de oráculo de Delfos para saber se deveria ou não declarar guerra contra a Pérsia. Foi-lhe dito que, se o fizesse, um grande reino iria cair. Créso atacou acreditando que o oráculo estava anunciando sua vitória. Mas ele foi derrotado, e o reino que caiu foi o dele, não o do outro. Assim, mesmo que a sacerdotisa de Delfos tenha falado em êxtase, a verdadeira questão era a ambiguidade da mensagem. Então essa questão de falar em línguas também era praticada nos ritos pagãos conhecidos já naquela época.
quando eles tomavam muito álcool e drogas, e ali eles começavam a falar coisa com coisa, dizendo ali que era o oráculo dos deuses, ou mensagem que os deuses estavam passando. Então isso também acontecia dentro do cristianismo. É por isso que Paulo ele fala para ter a interpretação, porque se não fosse a interpretação, se não tivesse a interpretação, ia ficar a mesma coisa dos ritos pagãos, ou seja, ia falar coisa com coisa e ninguém iria entender nada. Então, uma pessoa podia enganar outra e falar lá, né, as línguas lá, e o povo vai dizer, eita, Deus está usando ele. Mas isso não era bem assim, que isso também acontecia nos ritos pagãos, já que eles diziam que os deuses eram quem estavam ali mandando mensagens ocultas para aquelas pessoas ali que faziam ritos dentro do paganismo. Então, é por isso, eu creio que é por isso que Paulo fala da interpretação de línguas, porque quando havia a interpretação, as pessoas entendiam. Ou seja, vou dar aqui um exemplo simples. Se você chegasse, vamos supor, em Jerusalém falando o hebraico hoje, se uma pessoa fosse falar com você naquela língua, você não iria compreender nada. Então você precisaria de um tradutor, ou seja, de um intérprete para você entender. Então, mesma coisa era o que acontecia. Quando chegava em uns lugares, eles tinham que ter um intérprete, tinha que ter a interpretação para as pessoas compreenderem. Caso contrário, a igreja não iria ser edificada com aquilo que era falado. Então, este é o vídeo que eu estava querendo fazer hoje e fiz, e trazendo um pouco aí da história, da história dessas línguas aí que é falada hoje. Então, é isso aí, pessoal, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Lembrando, né, que as línguas que são faladas hoje, ela não veio da igreja primitiva, ela veio da Rua Azusa. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre essa Rua Azusa, aí vocês pesquisem aí na internet que vocês vão achar a história de como ocorreu isso. Ok, pessoal? Então é isso aí, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Não deixem de se inscrever aí no meu canal e deixar o seu like e também de compartilhar este vídeo.